Muito, muito. Boa noite, queridos ouvintes do Junta Médica, desta segunda-feira, 8 de maio. Antes de mais nada, prepare já a sua pergunta aí, separe a sua pergunta se você quiser. E vai, faz dois favores para o tio Júlio. Primeiro vai ali, ó, inscrever-se no canal. Está ali embaixo, olha, inscrever-se no canal. Segundo favor, pega o link, manda para os teus amigos, para os teus parentes, tuas redes, porque nós vamos fazer um grande programa hoje, é muita informação que todo mundo precisa saber. Nós estamos agora numa campanha, depois o Fabrício vai falar sobre a campanha nacional de prevenção às doenças da garganta, acho que é uma coisa mais ou menos como isso. Ele vai falar sobre. Puxa vida, né? Todo mundo tem que estar assistindo. Mande o seu alô, da onde você está ouvindo o Junta Médica, e eu vou, na medida do possível, vou lendo aqui. Hoje o assunto é sobre, ao fim e ao cabo, sobre os nossos sentidos. É o paladar, é o olfato, é a audição, e também dá para dizer a visão, porque eu não sabia, fiquei sabendo porque eu fui estudar um pouco, mas problemas no ouvido podem afetar a visão. Então, também. Então, 4 dos nossos 5 sentidos estão hoje, são os atores principais. Para falar sobre isso, nós convidamos, antes, um recado muito importante. O Junta Médica tem o oferecimento exclusivo, por enquanto, né, daqui uns dias está entrando novos patrocinadores, do Farmacêutica Hertz, a fazer um amor para viver melhor. A farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Depois eu vou apresentar alguns produtos para você. Nós, uma vez, o Junta Médica junta 3 craques, 3 especialistas nas suas áreas, e para conversar com vocês, nós sempre escolhemos os melhores. Então, gostaria de apresentá-los aqui. O doutor Fabrício Scapini, otorrinolaringologista, ele é rinologista também, especialista em nariz, formado pela Faculdade de Medicina da USP, integrou o corpo clínico dos principais hospitais da capital paulista, como o Hospital São Luís e o Hospital Albert Einstein. Atualmente é professor associado de otorrino da Universidade de Santa Maria e preceptor do programa de residência médica em otorrino do Hospital Universitário desta universidade, da Universidade de Santa Maria. Preside a Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia e de Cirurgia Cervicofacial. O doutor José Lubianca Neto, otorrinolaringologista também, é professor de otorrino da Universidade Federal das Ciências da Saúde, de Porto Alegre, desde 1984, e é autor de mais de 70 artigos científicos, sendo 32 desses publicados em revistas norte-americanas e europeias. Atualmente é chefe do Serviço de Otorrino Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio e chefe do Serviço de Otorrino da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Para completar o timaço, Dr. Nédio Steffen, também otorrinolaringologista, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, foi chefe por 16 anos do Serviço de Otorrino e Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital São Lucas, da PUC, entre 2006 e 2021, é professor adjunto da Escola de Medicina da PUC, foi presidente da Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz entre 97 e 99, quando instituiu o Dia Nacional da Voz, hoje World Voice Day. Membro honorário da Sociedade Mexicana de la Voz, sócio honorário da Sociedade de Otorrino do Uruguai. Mais de 20 capítulos de livros médicos publicados, artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Vocês querem mais ou tá bom assim? Vamos dar boa noite aos nossos convidados. Obrigado pela gentileza da participação, doutor Fabrício Scapini. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite. Dá uma boa noite a todos que estão nos vendo e nos assistindo. Boa noite também ao doutor Ned Steffen, doutor José Lubianca. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Olha, doutor Nédio Steffen e doutor José Lubianca de gravata. Eu até vou no intervalo, vou ali botar minha gravata. Boa noite, doutor Nédio Steffen. Boa noite, Júlio. Só para te dizer, eu acho que eu já nasci de gravata, porque uma ocasião fui num batizado dos meus netos e eu era o único de gravata. E a minha filha, pai, de gravata? Eu digo, minha filha, eu não sei botar outra roupa, tem que ser gravata. Então... Se sente nu. Boa noite, doutor José Lubianca.
Boa noite, Júlio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com essa mesa tão boa, né? E na presença dos telespectadores teus, que são muitos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. José Lubianca Neto, provavelmente neto do seu José Lubianca, era também médico, não? Sim, era médico. Foi um médico que teve bastante repercussão as ações deles aqui em Porto Alegre, por isso que ele tem o nome ali daquele beco, não é o beco, é o, como é que eles chamam? Ali da Redenção, onde tinha o antigo posto Ferradura, né? Aquela região ali tem o nome do meu avô e tem o busto dele ali. Largo, isso. Largo, exatamente. Obrigado. Vamos começar com... hoje nós vamos tentar fazer o seguinte, ó, as perguntas e os assuntos mais voltados ao nariz, vamos conversar com o doutor Fabrício Scapini, as mais voltadas à laringe, garganta, com o doutor Nédio Steffen, e as de ouvido com o doutor José Lubianca. Doutor Fabrício, fale sobre o nariz, porque a gente pensa assim, o leigo não sabe nada, pensa que o nariz é uma formação óssea, revestido com dois buraquinhos que chamamos narina e por onde entra o ar. Mas tem uma complexidade toda do nariz. Nos fale um pouco sobre a anatomia do nariz. Tá certo. O nariz ele tem uma função fundamental assim para a nossa vida, né? Que condicionar o ar que a gente respira para esse ar chegar aquecido, umidificado e filtrado até o pulmão, né? A gente respira mais ou menos 15 metros cúbicos de ar todos os dias. E o nariz tem que limpar toda essa quantidade de ar aí, aquecer e umidificar. Então ele é altamente vascularizado, né? Passa bastante sangue pelo nariz, por isso que volta e meia acontece algum sangramento espontâneo, porque a mucosa do nariz ela é muito ricamente vascularizada, né? E a gente produz também, uma outra curiosidade, a gente produz mais ou menos meio litro de muco no nariz todo dia, que é para ajudar a excretado isso, umidificar. doutor? Não? Como é que é excretado esse muco? Porque não é botando o dedo no nariz, né? Esse muco, ele é produzido pela mucosa do nariz, pelas glândulas que estão na mucosa do nariz. A sujeira, quando a gente respira o ar, a sujeira entra no nariz, ela turbilhona, bate nas paredes, e a parede é coberta por muco, que é meio pegajoso, né? Então a sujeira gruda ali. É assim que o ar é filtrado. Só que essa sujeira não vai ficar ali para sempre. Então esse muco ele é empurrado para a garganta, para a gente engolir. Esse é o caminho normal. Então, o pessoal às vezes fala, né? Eu estou engolindo um catarro, assim, é isso aí, a gente engole meio litro de catarro todos os dias. Ah, doutor, ainda bem que ninguém jantou até agora, né? Mas o nariz tem cílios, é isso? Isso. Aqui na frente, os cílios que a gente enxerga, a gente chama de vibriça, eles servem para filtrar aquela sujeira que a gente consegue enxergar contra a luz, sabe? Aquela poeirinha, assim, que é a poeira maior, né? Mas o grosso da sujeira, vamos chamar assim, dos ácaros e das coisas que a gente respira, a gente não enxerga, e isso é filtrado pelos cílios que são microscópicos, e aí esses estão distribuídos em toda a mucosa do nariz. Obrigado por enquanto, doutor Fabrício Scapini. Nós vamos voltar ao nariz várias vezes ao longo desse programa. Doutor José Lubianca, os ouvidos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o doutor José Lubianca vai falar, porque eu estava vendo, depois até vou botar algumas imagens aqui, a complexidade, são ossos pequenininhos, o menor osso do corpo humano está ali, acho que não sei se é o martelo, sei lá como é o nome. Os menores... Estribo. É uma caixinha assim delicada de ossos e membranas que formam com uma precisão fantástica. Nos fale um pouco sobre o nariz, sobre os ouvidos, doutor Lubianca. Os ouvidos são um triunfo evolucionário da miniaturização, como disse um autor ganhador de prêmio Nobel, um físico que estudava a fisiologia do ouvido. Então, basicamente, a gente tem 3 porções, que é o ouvido externo, que é a orelha, porque o leigo chama, com seu canal auditivo. A gente tem o ouvido médio, que é onde tem a membrana timpânica e os ossículos, que tu comentaste, o martelo, a bigorna e o estribo. E a gente tem o ouvido interno, onde tem a cóclea e o labirinto, propriamente dito, né? A cóclea voltada para a audição e o labirinto, que tem os canais semicirculares e outras estruturas voltado para o equilíbrio. Então, o ouvido ele é responsável tanto pela audição quanto pelo equilíbrio, certo?
Pois é, a gente mesmo de olho fechado, não enxergando, a gente sabe se a gente está num plano inclinado ou não. Isso é devido ao ouvido. Isso é devido a uma das porções lá da orelha interna, do ouvido interno, que é o labirinto. O labirinto tem essas funções, tanto de nos mostrar a posição da cabeça em relação ao corpo, quanto do corpo em relação ao ambiente. E ele é fundamental para que a gente tenha essas noções espaciais. E também nas acelerações, que são as lineares, né, como subir um elevador, por exemplo, e as angulares, como rotar a cabeça, girar o corpo. Tudo isso são informações que, para manter o nosso equilíbrio, o nosso campo visual estável durante o movimento, o labirinto é fundamental. E eu falei no início ali de que o ouvido, alguns problemas no ouvido podem afetar a visão. A pessoa pode chegar embaçado, pode não enxergar olhando para baixo ou para cima. Como é que é isso, doutor? Basicamente através de duas, né, alterações possíveis. Uma é essa, exatamente, do labirinto, que a pessoa numa crise labiríntica, ela enxerga o ambiente, ou ela rodando ao redor do ambiente, ou o ambiente rodando ao redor dela. Então, ela não tem clareza, ela não consegue manter o campo visual estável. E existem doenças que a gente chama de autoimunes, na orelha interna, principalmente, que também acometem os olhos e podem provocar, inclusive, cegueira. Nós vamos falar mais sobre isso. Eu até antecipei aqui a imagem, depois vou voltar a imagem novamente, quero que o senhor nos explique cada uma dessas partes dos ouvidos. Doutor Nédio Steffen, é Steffen ou Steffen? Steffen, seria Steffen, não é? Mas vamos deixar com Steffen. Alemão, né? Doutor Nédio, da garganta que nós vamos falar, que os otorrinos, a qual os otorrinos se especializam, tem a ver com a laringe, né? Ou com a faringe? Qual dos? Laringe. Faringe e laringe. Faringe e laringe, mas a que desce aqui é a laringe. Aí nós temos um entrecruzamento, né? Entre o que é respiratório, que é ar, e o que é digestivo, e a comida. Né? Você fala, respira pela boca e, ao mesmo tempo, você vai comer. Aí, está muito bonita essa tua imagem aí, não é? Nós estamos vendo aqui, isso aqui é a mandíbula, dentes, a língua, o ar vem pela boca, não é? Ou melhor, pelo nariz, que é o correto, e aqui, que ele é posterior, ele faz esse entrecruzamento anterior, que é a laringe. Isto aqui é a laringe, aqui prega as vocais. E aqui atrás vai para o esôfago. Então, nós temos aqui o entrecruzamento das vias aéreas e a via digestiva. Quando você se engasga, é porque a comida, a água, ou a saliva entrou para o lugar errado. Né? A gente fala que entrou pela glote, é isso? Entrou, passou pela região glótica, sim, pelas pregas vocais. Não. O que é esse sininho que nós temos lá embaixo, no final da... Não, isso é a úvula. É a úvula. Isso é a úvula. Para que serve? Ela serve para fechar essa transição entre a cavidade bucal, a orofaringe, e o que nós chamamos de nasofaringe, que é o que é atrás do nariz. Ok? Se nós não tivéssemos uma campainha funcionante, por exemplo, a comida, o ar, ela passaria para o nariz, não é? Entendeu? A pessoa que a gente está com a mão um pouco anasalada, nessa forma, essa rinolalia, é porque não há um vedamento perfeito da uva. Né? Então, o ar escapa pelo nariz, certo? Isso às vezes acontece com líquido também, né? Então... E quem fala pelo nariz, como tipo o Roberto Carlos, grandes emoções, quem fala pelo nariz, é porque é problema na glote ou... Não é na glote. Bom, uma que o Roberto Carlos... Na glote não, na úvula? Eu gosto de ouvir as músicas dele e nunca tentei que ele tenha essa voz assim que tu está dizendo aí, Júlio, sinceramente. Não? Eu acho que as letras das músicas dele, as melodias são muito bonitas, gosto muito de ouvi-lo. Não, mas ele canta nasalado. Não sei, eu acho que não, sabe? Eu acho que vamos chamar assim, é a qualidade vocal dele, é a característica vocal de cada indivíduo, né? Ele não chega a ter uma voz anasalada. E quem tem uma voz anasalada, mas não exagerado assim que o senhor falou, mas fala meio... Bom, nós temos, assim, basicamente, Júlio... Assim, o senhor é o doutor da voz, né? O senhor sabe tudo sobre voz. Eu gosto mais de voz. Mas, assim, nós temos, basicamente, nessa voz anasalada que tu estás falando, dois tipos. Uma de nasal aberta
e a outra fechada. Nós chamamos, do ponto de vista médico, de rinolalia aberta e rinolalia fechada. Então, eu vou tentar imitar aqui assim, a rinolalia fechada. É a pessoa que está gripada, está resfriada, sabe? Diz, eu sou de Santa Maria, da Boca do Bote. Tartaruga mordeu meu nariz. É isso aí, tá? Essa é a rinolalia fechada. E a rinolalia aberta é a pessoa que tem essa onfinsuna palantina ou não fecha bem É o ranho, é o fanho. É um fanho. Essa é a rinolalia aberta. Bom, isso aí são caixas de ressonância, correto? Então, quando nós falamos, não sei se eu posso me estender um pouquinho mais, mas assim... Vai lá. Bem, a laringe, ela desempenha várias funções, não é? Respiratória, deglutitória, de filtragem de ar, de alavanca, especialmente, mas principalmente a gente dá atenção à laringe quanto à voz, não é? Bom, na verdade, a laringe é apenas o órgão, digamos assim, mais bonito da fonação, mas nós podemos falar, sim, sem laringe, sem pregas vocais. Os pacientes chamados laringectomizados totais, que não têm mais laringe, eles conseguem falar com uma voz chamada de erigmofônica, ou voz esofágica, que o paciente deglute o ar, engole o ar e devolve, eructa, arrota. Não é? Então, ele consegue articular. O que significa isso? Que para falar, nós precisamos primeiro de uma coluna aérea de ar, fole. E esse fole é representado pelos pulmões. Você, então, emite uma onda de ar, essa onda de ar vibra na laringe, aí nas pregas vocais, é emitido um som, e esse som é articulado em forma de palavra falada pela língua, lábios, dentes, palato mole, mas precisa de uma caixa de ressonância, que pode ser laríngea, do orofaringe, como nós estávamos falando antes, a nasofaringe, atrás do nariz, os seios paranasais. Que é a caixa de som, né? Exatamente. Quando você está gripado, resfriado, a voz fica meio anasalada, né? Por causa dessa ressonância. Okay? Obrigado, doutor. Bom, pode completar. Não, eu acho que era isso que eu queria, assim, entender que a laringe é, digamos assim, o órgão nobre da expressão da voz falada e da comunicação humana, é que nos diferencia, digamos assim, a linguagem falada dos animais, não é? É onde nós nos expressamos, onde nós carregamos de emoção. Ela é, na verdade, então, o espelho da alma, não é? A laringe, a voz é o espelho da alma. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre voz. Eu vivo da voz. O que a gente pode fazer para cuidar, para proteger mais a voz da gente? Depois a gente vai falar sobre isso, doutor Ned. Okay. Doutor Fabrício, o nariz influencia, como o doutor Ned falou aqui, nessa voz, no tom da voz, no jeito da voz. Quando nós estamos com o nariz entupido, não vou mostrar aqui para não fazer propaganda. Tem gente que, como o Júlio Ribeiro, é viciado em Sorina e Sorinã, nesses vasoconstrutores aí. Isso é prejudicial? Tem como deixar de ser adicto, doutor Fabrício Scapin? Deixa eu desmutar o senhor aqui. Pois não. Os vasoconstritores, eles causam, como o nome já diz, né, uma constrição desses vasos dentro do nariz, dos tecidos dentro do nariz, e aí esses tecidos comprimidos ali permitem com que o ar passe. Então eles dão um alívio muito significativo. Mas eles podem ser usados por períodos muito curtos. Então, é possível usar um vasoconstritor tópico nasal por 3 dias, 5 dias. Isso não é o que acontece, o que a gente acaba vendo no consultório, né? Os pacientes acabam ficando literalmente viciados nessas medicações, porque o nariz tranca, e respirar é uma necessidade básica de sobrevivência. Então, a pessoa, com o passar do tempo, acaba levando um frasquinho no bolso, tem um no carro, tem um em casa, acorda de noite para pingar, e isso a longo prazo, esse vasoconstritor, ele pode gerar um problema de hipertensão arterial sistêmica, né, pressão alta. E a pressão alta a gente sabe que traz problemas cardíacos, cardiovasculares. Todos, né? Então, iguais, todos eles têm o mesmo princípio ativo, doutor? Existem substâncias um pouquinho diferentes, mas todos eles atuam da mesma forma. Todos de pingar tópicos,
Vasoconstritores, tem mais de um, tem nafazolina, oximetazolina, tem vários desses. Tem uns nomes um pouquinho diferentes, mas eles todos são vasoconstritores. Diferente do soro fisiológico. O soro fisiológico é outra coisa, né? E também é diferente do corticoide nasal, que a gente usa com bastante frequência, que é um remédio seguro. Né? Tem vários nomes no mercado aí, budesonida, fluticasona, essas são medicações seguras. Mas aquele que pinga e desentope o nariz na hora, esse não pode usar mais do que 3, 5 dias. Se precisar mais que o senhor tempo fala é que aquele isso, de jato. Aquele os de jato. jatinhos, isso. Se tiver que usar o vasoconstritor por mais do que 3 a 5 dias, é melhor procurar um especialista, porque não é saudável ficar usando. Tá certo. Obrigado, doutor. Vou aqui dar um alô para os nossos ouvintes. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer essas perguntas dos nossos ouvintes. Um alô para o Cleiton Cesseglo, a Ana Barbosa, o Ademir Bisotto, lá de Cachoeirinho, o Ney Fur, o Celso Valente Pereira, a Santa Maria o Gilmar, lá de Santa Maria, a Clarice Escada, o Vitor Bleide Moraes, a Vera Lúcia Renner, Renato Ferreira, o João Paulo Fontoura de Itaquari, o Luiz Felipe Botelho, a Neida Goulart, o José Bittencourt Madureira, o André Machado, o Ribeiro, Sul Tricolor. Poxa vida, Ribeiro, Tricolor, não combina, meu ouvinte. Dida Garcia, o Caio, a Michele Milha, de São Leopoldo, o Nilo Cardoso, o Agnaldo Gonçalves, o Heron Ferreira, o Paulo Rubens, o Alexandre Denega, quem mais? O José Luiz Piazza, a Berenice Scott, o Geraldo De Bastiani, o Toninho Austin, o Ivan Marcelo, Almeri Castro, Jorge Luiz Djongo, a dona Orli Sebem, a Caroline Castro, o Sérgio Pinheiro, quem mais? O Jorge Luiz Djongo, Rodrigo Kessler, o Rodrigão lá da Tubolândia, quem mais aqui? A Márcia Ribeiro, a Fernandinha Bez, Roberto Marshall, o Eduardo Ponticelli, a Angélica Petrillo, Jack Flash, o Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra, o Carlos Pimmel, e aí vai, daqui a pouco o tio Júlio volta no Gilson lá de Canoas, o João Antônio Araújo, Santos Araújo, nunca sei o seu João Antônio, o homem das jaquetas reversíveis, Esteva, o João Alexandre Fontoura, o José Roberto, a Irene Vobeto, Josi Raimundi, Mariana Leal, o Algric, Jupetec, Marilene De Conte, Wilson Melo e Janete Lansing. Por enquanto, é o que eu estou vendo aqui, que mandaram um oi. Se você está na live, não citei, dá um oi aí para o tio Júlio, diz de onde você está falando. Hoje o assunto é nariz, ouvidos e garganta. Doutor Lubianca, José Lubianca Neto, acho que uma das coisas mais recorrentes sobre ouvidos é a tal da otite. As minhas filhas, quando pequenas, elas pegavam otite num mês e no mês seguinte também. É só começar os meses de inverno, assim, agora, friozinho, já pegava otite. O que é otite? Por que algumas pessoas têm uma tendência a contrair mais vezes essa inflamação no ouvido? Certo. Bom, a otite que tu te referes, essa do inverno, é o que a gente chama de otite média aguda. Nada mais é do que um processo inflamatório acompanhado de sinais e sintomas de inflamação aguda, como dor, como febre, como irritabilidade e secreção dentro da orelha média, atrás da membrana do tímpano. Então, normalmente, essa secreção na otite média aguda é purulenta e ela é causada por vírus e por bactérias. Essa otite média aguda, ela tende a ser recorrente em crianças que têm alguns fatores de risco, que normalmente aumentam a chance, como, por exemplo, mamar na posição deitada, crianças que são expostas ao fumo passivo, crianças que frequentam escolinhas, né? Escolinhas, a gente teve um estudo mais prático de todos, que foi a pandemia, né? As crianças saíram da escolinha na pandemia e ninguém mais teve otite. Né? No consultório, que eu costumo ver de 3 a 4 otite médias agudas ali a cada 2, 3 dias, na pandemia eu não vi nenhuma, literalmente. Por causa do fator transmissão, então, assim, doutor? A otite média aguda é uma... Isso, porque a escolinha, ela é...
Exatamente. Ela é um reservatório de germes, né? Principalmente vírus. Então, para te ter uma ideia, uma criança rígida, urbana, que frequenta a escolinha, faz de 7 a 9 episódios virais por ano, cada um durando em torno de 10 dias. Então, tu imagina, se fizer 9, durando 10 dias, nós vamos ter 90 dias. Com os intervalos que fica bem o inverno inteiro, que a criança está com o nariz correndo, está com tosse. E em algumas desses episódios, ela pode evoluir com a secreção do ouvido alcançando a orelha média, então levando à otite média aguda. E aquela história de quem toma banho e não seca direito a orelha, fica úmido, pega água no ouvido, isso não gera otite também? Mas essa é um outro tipo de otite, viu, Júlio? Essa é a otite externa. A otite externa, na verdade, é uma inflamação da pele, do canal, ou seja, da membrana timpânica para fora. A outra é da membrana timpânica para dentro, entende? E ela é geralmente causada, essa sim, por bactérias, mas o tratamento dela é mais simples, porque são só gotas, né, de pingar no ouvido, enquanto a outra requer antibióticos via oral. É muito predisposto a esse tipo de alteração as pessoas que têm um contato regular com a água, como nadadores, crianças que no verão vão à piscina, né? Então, pessoas que usam aparelhos auditivos, a tendência é do aparelho auditivo poder fazer um pouquinho de dano naquela pele. Então, são crianças ou pessoas que estão sob risco especial de fazerem. Mas essa é um outro tipo, é a otite do verão. A outra é a otite do inverno. E doutor, toda otite dói? Ambas dói? Sabe que a gente se surpreende, tá? Teoricamente, sim. A resposta, sim, clássica é sim, todas doem. Mas a gente se surpreende no consultório, às vezes, vendo membranas timpânicas extremamente inflamadas, abauladas, que é o sinal mais característico, né? E a criança não refere dor, sabe? Então, como em toda regra tem suas exceções, aqui também, né? Tem otites que não dói. A Obrigado. otite especificamente, desculpa, a última coisa. Tem uma otite que é muito frequente em crianças e que não dói absolutamente nada, que é a otite média crônica com efusão. Essa, o único problema é que ela mantém líquido crônico no ouvido e diminui a audição da criança. Então, a criança não refere nenhum outro problema, mas os pais notam que ela não está ouvindo bem, que ela parece desobediente, que ela parece desatenta, e pode, dependendo da idade da criança, alterar, inclusive, o desenvolvimento da fala dessa criança. Tá certo. Obrigado, doutor José Lubianca. Aqui, antes de passar para o doutor Fabrício, também mandar um abraço para o César Barcelos Castro, ali a Mara Mana, o Dida Garcia, o Olidio Volpato, o Rui Lúcio Ângelo, o Eduardo Guarnieri, o Edson Guimarães, o Geraldo Nunes, o Nelson Duri, lá do Defesa Net, e o Geraldo De Bastiani. O doutor Fabrício, o nariz pode ser responsável por alguma dessas otites? Por exemplo, parece que quando não a secreção fica parada aqui, você vai ter uma sensação de quando puxa e fica parada aqui, e os teus ouvidos ficam meio que colados. Tem a ver com... tope alguma coisa do ouvido, não? Sim, na verdade existe uma estrutura que chama tuba auditiva, que é um canalzinho que comunica lá a orelha média, né, atrás do tímpano com o fundo do nariz. Então, normalmente as otites começam com alguma uma disfunção desse canalzinho, que chama tuba auditiva. E a coisa mais comum que causa a disfunção da tuba auditiva foi, como o Dr. Lubianca falou, os resfriados, né, as gripes, os resfriados, que acontecem com muita frequência, especialmente em crianças, né, mas também em adultos, né, embora as otites sejam mais comuns, as médias, né, mais comuns em crianças, porque esse canalzinho, a tuba auditiva, na criança ele é um pouquinho mais curto e um pouquinho mais horizontal. No adulto ele é mais inclinado e mais longo, então ele não deixa, vamos dizer assim, o catarro subir para o ouvido, né? No adulto, na criança, isso acontece com mais frequência por causa dessa característica, né? A tuba ser mais curta e mais horizontal. E a sinusite, doutor, essa inflamação, acho que dos seios da face que se chama, né? Sim.
Por que se acumula aqui esse tal, imagino que seja o catarro que se acumula aqui, o que acontece que a sinusite aqui e dá dor de cabeça aqui? Sim. Então a gente tem seios da face espalhados aqui na testa, a gente chama de seio frontal, aqui nas bochechas, que são os seios maxilares, entre os olhos também, lá dentro, a gente tem um outro conjunto de cavidades que chama seios etimoidais e um bem no meio da cabeça que chama esfenoide. Então essas cavidades, como o doutor Ned falou, elas ajudam na ressonância da voz, né? E elas ajudam também a produzir o muco, esse que eu falei, para ajudar a umidificar o ar. Só que a maior parte dessas sinusites, elas são virais, né? São as gripes, os resfriados, né? O próprio coronavírus, tanto o anterior, né, que a gente já convivia com ele, né, o SARS-CoV-1 e outros coronavírus, e o próprio SARS-CoV-2, causam inflamação nessa mucosa do nariz e dos seios da face. E aí acumula a secreção e dói. Mas uma característica importante para a gente separar aqui, é importante que nem toda dor de cabeça é sinusite. Tá? A dor da sinusite ela tem que ser na face, ela não é dos lados, ela não é em cima da cabeça, de modo geral, tô falando, né? De modo geral. Ela pode ser nos dentes, mas ela tem que ser uma dor na face, ela precisa vir junto, geralmente, com o nariz trancado e catarro, seja ele claro inicialmente ou depois amarelado. Isso é uma sinusite, só para não chamar tudo que é dor de cabeça de sinusite, que às vezes o pessoal confunde. E essa né? recorrência, doutor, tem gente que tem sinusite 2 vezes por ano. Isso é interessante. Assim, ó, crianças é isso aí, é 6 a 10, conforme, dependendo da literatura. Adultos é 2 a 5 episódios de rinossinusites virais por ano. Então, 2, 3, 4 por ano, que duram em torno de 10 dias, que são esses quadros virais, a gente considera isso, inclusive, como normal. Não é nenhuma doença, é a infecção que a pessoa teve, que geralmente é viral. Tem alguma profilaxia, doutor? Não existe uma profilaxia específica, assim, né? Você precisa ter alguns cuidados, né? Habituais, assim, procurar andar bem agasalhado, especialmente no inverno. Sabe aquela história de sair com o cabelo molhado e com o pé no chão e tal? Isso é verdade. Toda vez que a gente esfria uma parte do corpo, ou todo ele, esse muco que deveria ser empurrado para a garganta, para a gente engolir, ele para de ser empurrado. Diminui o transporte do muco, mas não diminui a produção. E aí começa a transbordar, o nariz escorre, congestiona. Então, essa história dos nossos avós aí é verdade. Então, sair bem agasalhado, congestionou o nariz, usar soro fisiológico também ajuda. Ou se pegou um resfriado mesmo, usar soro fisiológico no nariz é uma medida que ajuda também. Doutor, quantos litros o senhor diz que a gente produz de muco por dia? Na média, né? Meio litro. Depende da literatura, 300 ml, 500 ml. E a gente engole esse meio litro, é isso? Exatamente. A gente, complementando o que o Dr. Ned falou, inclusive a úvula, uma das funções também da úvula é ajudar a drenar esse muco para a garganta. Que nem a corrente da calha de chuva, sabe aquela corrente que tem nas calhas de chuva? Que ajuda a orientar a descida da água. A úvula também serve para isso. É a campainha, a úvula é a campainha. Exatamente. Ela cai bem em cima de um tecido de defesa que a gente tem atrás da língua, que chama amígdala lingual. Então já é mais um porteiro ali que identifica o que a gente está respirando. Obrigado, doutor Fabrício Scapini. Doutor Nédio, depois, logo da participação do doutor Nédio, nós vamos às perguntas dos nossos ouvintes. Já está conosco também o Weber Mana, a Norma Gosch e o Ari Alcântara. Doutor Nédio, e as laringites? Como é que a gente identifica que é uma laringite, que é uma faringite, que é uma, sei lá. E nesse negócio da laringite, negócio das amígdalas, tem gente que tem médicos que são favoráveis à extração das amígdalas, tem médicos que são absolutamente contra a extração das amígdalas. Eu sou do tempo que, seguinte, se tinha problema, todo ano tinha problema de laringite, lá e corta fora e deu, está resolvido. Sobre faringite e laringite, doutor. Ok, Júlio. Bom, então vamos tentar primeiro esclarecer um pouco melhor. A faringe, nós dividimos em 3 planos.
uma que se chama nasofaringe, que fica atrás do nariz, acima da úvula, a orofaringe, que é, você abre a boca e vê a úvula, a campainha, as amígdalas, aí está a orofaringe, e daí para baixo, que se chama de hipofaringe. E ainda tem mais uma coisinha que se chama de faringolaringe, que é aquela transição que eu mostrei antes, falei, que é onde o ar e a comida, digamos, se entrecruzam. Então, a laringe é um órgão e a faringe é outro, correto? Embora a laringe faça parte também desse tubo que nós estamos vendo aí, desde atrás do nariz até a entrada do esôfago. Tudo isso é faringe. Bem, a orofaringe, o que a gente mais percebe realmente são as tonsilas palatinas, que nós chamávamos de amígdalas palatinas. Essa coisa que tu estava te referindo de ser operada, não é? Existem indicações bem sistematizadas para a gente operar. Não é pelo fato de a pessoa ter amígdala que tem que operar. Uma das causas, digamos, ou melhor, uma das indicações de amidalectomia é quando ela é muito hipertrófica, ela é muito grande, que atrapalha na passagem do ar, ou às vezes até um pouco na deglutição de uma criança. Mais comum na criança, porque isso é um órgão mais ou menos involutivo com o passar dos anos. É muito raro que um adulto tenha, apesar de existir, uma amígdala muito grande. Isso é mais comum na criança. A partir dos 10, 11, 12 anos, essas amígdalas, as tonsilas palatinas, vão evoluindo, vão diminuindo de volume, bem como aquela carne esponjosa, que o pessoal chama, que fica atrás do nariz, que nós chamamos de adenoide. Então, normalmente, adulto não deve ter adenoide. Adenoide é coisa de criança, porque esse tecido evolui. Então, nós estamos falando de amígdala, de orofaringe, tem casos que se indica cirurgia porque a pessoa desenvolve, por vezes, abscessos chamados periamigdalinos, e são abscessos com uma repercussão clínica muito acentuada, e até a gente tem um aforisma que diz, uma vez abscesso, sempre abscesso. Então, normalmente, o abscesso, a indicação posterior é de amidalectomia. Então, e outras é porque o paciente tem repetidas amigdalites, muito repetidas, embora tratadas adequadamente, com mais de 5, 6. Antigamente a gente dizia 4 surtos por ano, agora a gente até roga um pouco mais isso. Mas tem que ter indicações bem precisas, não é só pelo fato, realmente eu concordo contigo, Júlio, eu sou de uma época em que a gente abria a boca e dizia, tem amígdala, tem que operar. Não é? Eu também fui operado. Provavelmente doutor, tu também. Aproveitando, doutor, o que são as placas na garganta? Que eu me lembro que agora estou lembrando de quando eu era criança, o médico botava aquela espátula na boca e dizia, tá com placas na garganta. Tá. E era... O que é isso? Nós podemos ter placas de diferentes origens. A mais comum que você encontra na garganta é restos alimentares que ficam nas criptas, aqueles buraquinhos que tem na amígdala. Uma característica disso é, se você espremer, vai sair, não é? E nós chamamos de cásio. Isso causa no indivíduo mau hálito. Isso é uma das principais causas de mau hálito. E é nessas criptas das amígdalas a retenção de restos alimentares. Como é que faz para tirar, doutor? No consultório a gente espreme, é fácil de sair. E às vezes sai cada coisa que a gente se assusta. Barbaridade. E às vezes o cara tem mau hálito e não sabe o que é disso. E às vezes a gente faz isso e mostra para o paciente, para ele tirar, ele se assusta, né? Que realmente pode dar mau hálito. Obrigado, assim, doutor. Aliás, mas a área da rinocinosologia também pode dar mau hálito, né? O Fabrício pode falar isso, né? Depois vamos falar. Já falou do catarro, desses 500 ml de catarro diário aí, eu já estou ficando com nojo já. Não precisa ficar com nojo. Doutor, quem está conosco também é o doutor... quem está conosco também assistindo é o Luiz Morandi. Ele diz assim, tu tens que levar o Ned no programa. O amigo do Luiz Morandi, amigo do Ned. Vamos fazer um comercial da Gimo, né? Gimo, como é que é? Gimo Penetril para limpar essa garganta aí. Deixa eu falar em propaganda, deixa eu fazer uma propaganda rápida e vamos passar já para as perguntas dos nossos ouvintes. Você não fez a pergunta, já encaminha a pergunta que eu vou logo em seguida fazer
a pergunta para os nossos ouvintes. Aqui, o Supravit Homem, o tio Júlio está tomando. Todos os dias, antes da principal refeição, antes do almoço, eu estou tomando esse suplemento alimentar em comprimidos revestidos. Ele não tem açúcar, não tem lactose, não tem glúten. Ele aumenta a imunidade, é antioxidante, ajuda na saúde muscular. O tio Júlio já passou dos 60, né? Então tem que cuidar da saúde muscular e dar mais energia, metabolismo energético. Tem para mulheres também o Supravit Mulher, que aí é suplemento também, não tem açúcar, não tem lactose, não tem glúten, também aumenta a imunidade, ajuda ossos e músculos. Mulheres têm mais problemas de osteoporose, 75% dos casos de osteoporose são de mulheres. Cabelos, peles e unhas, esse é um dos grandes problemas das mulheres. E metabolismo energético, 90 comprimidos do laboratório da farmacêutica Hertz. Também, rapidinho aqui, o Optocare, que é o rápido alívio para sintomas de olhos secos. É um lubrificante oftálmico para ressecamento, ardência, irritação. Para de vez em quando, você que passa muito tempo na frente do computador, por exemplo, fica às vezes com o olho seco. Passa uma gotinha em cada olho do Optocare da farmacêutica Hertz. E, por fim, para quem usa chapa, como antigamente se dizia chapa, quem usa dentadura, tem o Dental Fix, creme fixador de dentadura com fórmula ultra adesiva, dura até 12 horas, até para comer churrasco. Se for comer churrasco, me convida também, não tem essa aí. Vamos às perguntas. Tio Júlio vai fazendo as perguntas e conforme a especialidade vão passando para este ou aquele especialista. Nossos timaço hoje de especialista. A primeira pergunta, tem muita gente aqui. A primeira pergunta acho que é do João Paulo Fontoura. Vamos ver. Minha pergunta: tenho laringite crônica desde 18 anos, doença autoimune, estou com 73 anos, temi um câncer. Médicos disseram que não havia risco. Com a idade piora ou há solução, doutor Nédio, da tal da laringite crônica autoimune? Ele tem desde os 18 anos. Bom, aí estamos frente a uma situação que não é muito comum. As laringites autoimunes, elas são raras. E é do domínio, então, como já diz, essa é uma doença própria do indivíduo, ela não é relacionada a bactéria, a vírus, não é? Isso é autoimune, o próprio organismo do indivíduo está agredindo a laringe. Então, ela realmente não tem nada a ver com câncer, isso aí, é uma doença crônica, deve ser tratada toda a vida, geralmente assim, a pessoa não pode parar com a medicação, não é? Tem tratamento, mas pode não ter cura. Isso existe também, não é? São doenças mais raras, Júlio. Não é o comum, não é o dia a dia do consultório, né? As laringites autoimunes. Obrigado, doutor Nédio Steffen. O Toninho Austin manda um abraço aqui para o doutor José Lubianca. Conhece o Toninho Austin? Toninho Austin, da Austin Moda Masculina, Toninho. Olha, de repente o doutor Steffen está usando um terno aí do Austin. A pergunta aqui, doutor Lubianca, tinha aqui a pergunta. Puxa vida. Qual é o melhor tratamento para labirintite? A pergunta do Jorge Luiz Jongo. E aí eu quero botar um rabicho aqui nessa pergunta, porque os efeitos são muito parecidos, os sintomas são muito parecidos da labirintite com a doença de Meniere. Tá bem. Então, assim, acho que primeiro a gente teria que definir que esse termo labirintite é um termo muito genérico, assim. Ele é da época pré-antibiótica, onde as otites complicavam com labirintite, com inflamação do labirinto. Hoje em dia, o termo mais correto seria labirintopatia. E a gente tem mais de 60 causas diferentes de labirintopatia. Por isso que não adianta dizer qual é o tratamento para labirintite, né? Depende da causa. Então, o médico especialista está apto a diagnosticar a causa específica e o tratamento pode ser específico, desde manobras simplesmente da região da cabeça para reposicionar uns cristalzinhos que a gente tem no labirinto, até cirurgias e passa também por medicações. Então, dependendo da causa, muda o tratamento. O Meniere é um tipo específico de labirintopatia,
O Meniere, para quem não sabe, é como se fosse o glaucoma do ouvido. No olho, o que é o glaucoma? Aumenta a pressão do líquido do olho, né? E o Meniere é exatamente isso, aumento da pressão do líquido interno que existe no ouvido, na orelha interna, e faz, então, aquela tétrade sintomática. O paciente está muito bem, daqui a pouco ele começa a sentir uma pressão no ouvido, uma plenitude, a audição diminui um pouquinho, e ele começa a ter um zumbido que aumenta de frequência. Esse zumbido termina com um estralo no ouvido e a pessoa começa a ter, então, a vertigem, que é a tontura giratória. Então, para a gente definir Meniere, a gente tem que ter essa tétrade sintomática, e a Meniere, para que tu me perguntaste, então, ela é um dos tipos, desses 60 tipos diferentes de labirintopatia, e o tratamento é específico para Meniere. Desculpa a ignorância total, doutor José Lubianca, eu estou aqui para fazer as perguntas que todo mundo gostaria de fazer. Pode ter a labirintite, o problema do labirinto pode ocorrer num ouvido, no esquerdo, direito, ou em ambos ao mesmo tempo, ou sempre ocorre em um só, e tem frequência maior de ser de um lado ou de outro, não? Certo. Não tem frequência maior de ser de um lado ou de outro. E a resposta é sim. Pode um labirinto ser afetado unicamente. A doença de Meniere é um caso clássico desses que tu está me falando. Geralmente é unilateral. Pode haver bilateralidade? Pode, mas geralmente é unilateral. Assim como tem casos, por exemplo, de tumores, que são os neurinomas do acústico, também eles tendem a ser unilaterais. Eles são bilaterais muito raramente numa síndrome específica que existe. Então, sim, pode ser unilateral só a afecção do labirinto. Pode ter causa emocional a labirintite? Uma desses 60 tipos pode ter uma causa emocional, estresse, isso? Exatamente, eu diria que é um dos... Digamos assim, a pessoa tem que ter a predisposição e o gatilho é o estresse, certo? Então, o estresse está associado, sim. Ele acaba sendo sempre um diagnóstico que a gente chama de exclusão. Depois que a gente identificou todas as causas e não achou nenhuma delas, a gente pesquisou todas as causas, aí a gente pode culpar o estresse, mas sempre investigando antes as causas conhecidas. E como eu te disse, ele é muito mais um gatilho do que propriamente a causa. Tá certo, doutor José Lubianca, obrigado. Doutor Fabrício Scapini, a Michele Miller faz uma pergunta e o Cleiton Ceceglo faz outra, que também dá para incluir numa só. Tenho rinite e sinusite, não posso tomar sol no outono, inverno na cabeça que entro em crise. No outono e inverno, na cabeça que entro em crise. Qual é a relação? Me aperto o peito com dor aguda ao tossir. E aí o Cleiton Ceceglo pergunta, crianças com sinusite e rinite, o que fazer? Então rinite e sinusite. A Michelle diz que não pode tomar sol do outono e inverno na cabeça que entra em crise. Isso tem alguma relação? Eu vou tentar conceituar primeiro e fazer uma pequena diferenciação, né? A rinite, ela é uma inflamação do nariz cujos sintomas principais são a coceira, os espirros, a coriza, que é aquela secreção aquosa, né, aguada do nariz, e o entupimento. Então, coça, espirra, escorre, entope. Isso é rinite, né? Tem gente que tem mais na primavera, tem gente que tem mais relacionada à temperatura, tem gente que desencadeia a rinite por causa da poeira, enfim, aí tem vários tipos de rinite, né? A rinite alérgica, então, que é a mais comum, e acomete 20% da população mundial. É esse tipo que é mais a pólen, fungos, ácaros, esses são as principais substâncias que produzem alergia. E tem as rinites da temperatura, por exemplo, o frio, como eu falei antes, né? Os dois principais gatilhos, na verdade, para o nariz desencadear uma crise de rinite, além dos alergenos, que é isso que eu acabei de falar, é a temperatura e a umidade do ar. Então, o nariz ele não gosta muito de ar frio, nem de ar muito seco. Então, a gente começa a perceber agora no inverno, né, que o nariz costuma dar uma trancadinha maior, justamente porque ele não gosta muito de temperaturas, principalmente abaixo de 18 graus. E a gente precisa viver, né, precisa trabalhar, enfim, não dá para todo mundo viver na praia, né, então a gente vai tendo que nos adaptar, e isso é rinite. A sinusite é uma infecção, ela pode ser crônica, né, pacientes com mais de 12 semanas de sintomas, é interessante procurar um especialista mesmo, né, para identificar se tem algum fator
específico que esteja causando essa sinusite. É essa sinusite, o que ela é? Então, é aquele catarro mesmo, o nariz também tranca e dor na face. Então, é só para a gente poder diferenciar. Pode ter as duas coisas? Pode. A pessoa pode ter uma rinite e pegar uma infecção, um resfriado e fazer uma rinocinusite junto, né? Não sei se eu consegui Doutor, responder. aqui, ó, vamos fazer rapidinho agora várias perguntas aqui. Desvio de septo precisa necessariamente ser operado? Não. O desvio de septo é muito comum na população, eu mesmo tenho desvio de septo, e o problema é quando esse desvio ele é mais significativo e causa algum sintoma de obstrução, o nariz passa a trancar por causa do desvio, né? Ou então esse desvio acaba afetando a drenagem do muco produzido nos seios. Então, às vezes, os pacientes fazem sinusites de repetição, porque tem um desvio de septo obstruindo a saída do muco de um dos seios, né? Essas são as indicações mais comuns, né? O ideal é procurar um especialista para avaliar o grau do desvio e se realmente ele tem um impacto causando obstrução ou disfunção dos seios. Santa Maria Crédito pergunta, acho que é o Gilmar, posso tirar com cera os cabelinhos do nariz? A gente não recomenda fazer essa retirada, né? Eles estão ali para ajudar, né? A fazer essa filtragem do ar mais sujo, daquela sujeira mais macroscópica. E, eventualmente, a manipulação aqui da narina, a gente chama de vestíbulo aqui, pode causar uma foliculite, que é aquela famosa espinha. Isso, às vezes, até pode ser perigoso, né? Porque isso aqui é uma região vascularizada, então a gente melhor é não manipular aquilo ali. Máximo de passar uma tesourinha, né? No máximo uma tesourinha, você vai cortar o cabelo, o barbeiro já corta aqui, ó, com a idade começa a crescer, até o meu supercílio começou a crescer aqui, então já passa aqui, já deixa tudo pronto. Diretamente proporcional ao crescimento da conta bancária, doutor. O ar do mar faz bem, doutor? O ar do mar. Sim. Uma por causa da umidade, né? O nariz. Aqui tem uma coisa curiosa, né? O pessoal fala da umidade, né? Que faz mal, assim. O que faz mal é o fungo que cresce nos ambientes úmidos. Isso é ruim para o nariz. Mas o nariz gosta de ar úmido, tá? Então, por exemplo, ligar o ar-condicionado no verão, por exemplo, aqui em Santa Maria, chega a 40 graus às vezes. A gente acaba tendo que usar o ar-condicionado. E aí o ar fica frio e seco. Então, o ideal nessa situação é colocar um umidificador de ar, inclusive, para quem tem problemas, né? E quem pode colocar um umidificador, porque às vezes só uma bacia, só uma toalha úmida não dá conta de repor toda a umidade, sabe? E quem E sangra você cansa no nariz, também, né? doutor? O sangramento do nariz pode ter a ver com um ar muito seco? Exatamente, isso acontece com muita frequência, especialmente na região centro-oeste, né? Brasília, assim, são ambientes muito secos, e aí o nariz não dá conta, né, de umidificar e acaba formando como se fosse uma trinca, que nem racha o lábio, sabe? Racha a mucosa do nariz, por ressecamento, e aí sangra. Quando acontecer isso, é isso aqui, ó. A gente pegar o dedo e fazer uma compressão digital aqui, no lado que está sangrando, ficar ali uns 2, 3, 5 minutos. Normalmente é o suficiente, tá? Se não passar, procurar assistência, né? Obrigado, doutor Fabrício. Doutor Nédio, o José Bittencourt pergunta o seguinte, tenho há uns 10 anos que sofro constantes engasgos com a própria saliva. Nos últimos 2 anos aumentou a frequência desse evento. Li sobre o encurtamento da epiglote devido à senescência. Senescência é velhice para nós, né? O tio Júlio está ficando senescente agora. Procede? Procede. Ele falou na idade dele? Não. Não. Não, mas a verdade é o seguinte, com o passar dos anos, digamos, assim, não vou chamar de velhice, mas o fato de nós envelhecermos realmente, né, a faixa etária mais avançada, nós pagamos um preço, não? Às vezes a audição diminui, a visão diminui, menos cabelos, ou seja, o tônus muscular modifica e realmente assim pode ocorrer alguns distúrbios da deglutição na fase mais provecta, mais velha, né? Do mais idoso, que a gente até chama de presbifagia. Presbi, do grego, significa velho, idoso, né? E fagia, deglutir. Então, é a dificuldade da deglutição da pessoa de mais idade. Às vezes, essa coordenação motora, neuromuscular,
já não é como do jovem e pode haver, sim, a passagem de saliva, de alimentos, especialmente líquidos, da árvore, da parte digestiva para dentro da, onde você chamou da glote, né, na laringe, entre as pregas vocais, e a pessoa se engasga. O engasgo é um mecanismo de defesa. Assim, eu recomendaria que essas pessoas assim, que se engasgam com muita frequência fizessem uma avaliação otorrinolaringológica para ver realmente se não há penetração espontânea ou mesmo durante a deglutição para a traqueia, porque isso traria riscos, inclusive de pneumonias, né? São pessoas que têm o que se chama de broncoaspiração ou aspiração Pode ir comida para os pulmões, é isso? silente, mas às vezes a pessoa nem percebe, né? Isso é de forma silente, vai aspirando e fazendo nas bases do pulmão uma reação inflamatória devido a essa aspiração. Ou seja, se engasgar com muita frequência não deve ser normal. Ocorre, sim, mas não deve ser assim o dia a dia da pessoa, né? O Jack Flash diz assim: operei adenoides. A sensação posterior é de que eu tinha 3 pulmões. Melhora muito a respiração, doutor? Fabrício, vai responder? Adenoide? Mas que melhora muito, mas não adulto, né? Criança. Vou deixar para o doutor Lubianca, pode ser? Doutor Lubianca, já tem mais perguntas aqui que o senhor já pode responder. Ó. Como higienizar de forma correta os ouvidos? Já dizem que os cotonetes seriam errados. Usei protetor auricular tipo plug por 20 anos e parece que tem muita formação de cera. E aquela aspiração que fazem também, doutor? Que ali me parece meio agressivo. Né? É o melhor mesmo, doutor? Bom, então vamos por partes, né? Em relação a adenoides, né? Adenoides, a pergunta é se é cirúrgica. Qual foi a pergunta específica da adenoide? Não, ele só comentou que depois que ele fez a cirurgia de adenoide... Sim, a cirurgia de adenoides... 3 pulmões. Ótimo. Quando bem indicada, a cirurgia de adenoides é uma das que dá mais recompensa, digamos assim, para o próprio médico que faz, claro, além do paciente, porque o paciente se sente muito melhor. Como geralmente são crianças que operam, as mães dos pacientes referem que eles não roncam mais, que elas têm que ir no quarto deles agora sacudir para ver se eles estão vivos, porque elas não ouvem mais a respiração que estavam acostumadas a ouvir, né? Então, realmente, se bem indicada, é uma cirurgia que dá muito certo e dá muita repercussão positiva para a criança, tanto na qualidade do sono, no aproveitamento do sono, como em alterações também ortodônticas que ela deixa de fazer porque ela não respira mais pela boca. E quanto a limpar o ouvido, tá? Posso prosseguir? Pode, vai lá. Tá. E quanto a limpar o ouvido, a gente recomenda que se limpe somente com o indicador envolto pela toalha depois do banho, até onde entrar o indicador, se pode limpar. Cotonetes, desculpa, eu falei o nome comercial, essas hastes com algodão na ponta, que tem várias marcas comerciais, né? Mas todo mundo conhece por essa que eu falei, elas não são indicadas, por várias razões. A principal delas é que o diâmetro daquele algodão é praticamente o mesmo da porção mais interna do canal da porção óssea, então ele não tem como fazer a alavanca, passar da cera e trazê-la. Ele acaba socando a cera lá para o fundo, que se acumula junto com a que está vindo nova, e o paciente faz o famoso tampão de cerúmen, né? Então, limpar o ouvido com cotonete não seria adequado, não. E essa limpeza com a pressão, sucção, doutor? Isso é feito em consultórios médicos, em tipos específicos de cerume, sem problema algum. Não recomendo ser feita fora do consultório médico, porque a chance de tu exercer uma pressão muito grande e lesar, inclusive, a membrana timpânica por essa alteração de pressão, não é pequena. E é recomendável fazer lavagem dos ouvidos com seringa e água, diz o Geraldo De Bastiani. Pergunta. Sim, é recomendável também, dependendo do tipo de cerume, mas em consultório médico. Não se recomenda essa lavagem de ouvido em casa, por várias razões. Primeiro, porque a água tem que ser uma água morna, porque se tu colocar uma água muito gelada ou muito quente, o paciente vai ter nistagmo, que é o movimento do olho, e vai ter vertigem, né, por causa de um reflexo.
Então, o paciente fica completamente tonto. Da mesma forma, a direção do jato tem que ser controlada e o médico é a pessoa apta para fazer isso, né? Porque tu pode fazer perfuração da membrânica pelo jato d'água se ele é mal direcionado. Infelizmente, já estamos chegando ao final, assim, vou fazer umas perguntas rápidas e peço aos nossos convidados respostas mais rápidas para a gente poder chegar já ao final. Eu tenho um problema, eu escuto quem fala comigo, eu não consigo definir o que foi perguntado. Parece alguma coisa que bloqueia. Pode escutar e não entender? Exatamente, são os dois componentes da audição, o que a gente escuta e o que a gente entende. O que a gente escuta é trabalho do ouvido, o que a gente entende já tem uma função do córtex cerebral, certo? Então é muito comum, principalmente pessoas de mais idade, dizerem que estão com um problema de discriminar o que ouvem. Eles ouvem, mas não conseguem entender o que ouvem. E o que é isso, doutor? Bom, isso é, de novo, a causa mais comum é o que a gente chama, como falou o doutor Nédio, em presbi, a auditiva induzida pelos anos, certo? Ela vai gerando lesões não só no próprio ouvido, como também lá no córtex cerebral, onde é interpretado aquele som que foi levado pelo ouvido lá para cima. É a tal da senescência, né? Infelizmente, a internet do doutor Lubianca está começando a ficar senescente agora, né? A essa hora. O doutor Nédio, algumas perguntas rápidas, doutor Nédio. Por que as pessoas obesas roncam mais que as magras? Com o uso do álcool aumenta o ronco da noite? Tem algumas pessoas que assopram ainda. Qual a solução? Pergunta o Egídio Farias, lá de São Sebastião do Caí. Deixa eu desmutar o senhor aqui, doutor Nédio. Agora. Tá, a solução realmente é procurar um médico otorrinolaringologista para fazer uma avaliação adequada, né? A obesidade, sim, é uma das causas, digamos assim, da diminuição do espaço, não é? Da passagem do ar para a laringe. Então, às vezes a pessoa é pícnica, pescoço curto, grosso, enfim, eles têm essa relação conteúdo e continente, quer dizer, por onde vai passar o ar deles é mais dificultado. Então, a obesidade fala, digamos, a favor da pessoa ter. Então, diminui peso, não ingerir álcool antes de dormir. Tem uma série de coisas que a gente chama de higiene do sono. Não é? Mas só para ser rápido, assim, a obesidade, sim, é uma das causas de roncopatia, de problema de ronco e apneia. O Olídio Volpato pergunta, e a sensação de uma bola na garganta? Vários médicos já disseram que é fundo emocional. Exames não mostram nada. Pode estar com aquela sensação Sim. de aperto. Nós chamamos isso de globos faríngeos. Né? É uma situação, digamos, psicossomática. Mas para a gente chegar a um diagnóstico de globos faríngeos, que é essa sensação na garganta, você tem que estar muito seguro, um exame muito bem feito de que realmente não tem nada, nem visível, nem palpável. Às vezes a pessoa tem até uma síndrome relativamente, ela é um pouco rara, mas existe, que é a síndrome de Igel, é um ossinho da apófise estiloide na garganta, quando a pessoa vai engolir, às vezes até para falar, ela pode desencadear dor e esse desconforto. Então você olha e não vê nada, mas na palpação você vai encontrar essa apófise. E o diagnóstico, claro, tem que ser com um especialista, né? Mas existe. Mas é um diagnóstico de exclusão. Obrigado, doutor Nédio. Doutor Fabrício Scapini, vou tentar ver se seleciono algumas perguntas. O João Antônio é músico. O João Antônio é aquele do Disco Cueca, vocês vão lembrar, o careca carequinha querido das jaquetas reversíveis Teva. Ele diz assim, lavagem nasal ajuda na limpeza da laringe? E aí ele fez uma pergunta aqui que se o doutor Lubianca ouvisse, ele ia cair para trás. Usar água oxigenada para limpar o ouvido. Bom, aí o doutor Lubianca vai ter uma síncope. Usar água oxigenada. Ô, João, eu não sou especialista, mas vou dizer assim, não faz isso, homem de Deus. Mas ele pergunta se lavagem nasal ajuda na limpeza da laringe e ele pergunta, aí depois a pergunta é para o homem da voz, aí, o inverno termina com a voz. Por que no inverno tem a voz, o cantor especialmente sofre muito com a voz?
Doutor Fabrício Scapini, lavagem nasal. Tá. A lavagem nasal, ela ajuda a lavar o nariz, né? Ela é boa para ajudar na drenagem do muco, especialmente quando a gente está resfriado ou com uma rinocinusite, né? Então, a lavagem com soro fisiológico, a 0,9%, tá? Existem outras apresentações de soro, mas a gente prefere, de modo geral, o 0,9%, acha fácil na farmácia, e esse é recomendado, especialmente nos casos de rinocinusite, então dos resfriados, das gripes, você pode lavar para ajudar a drenar esse muco que está parado nas fossas nasais, mas não necessariamente para lavar a laringe. Aliás, a laringe não dá para lavar, né? Porque senão vai entrar água para o lugar errado, né? E aí a gente vai ter um problema, né? O que a gente pode fazer é hidratar a nossa laringe, aí o Dr. Ned vai falar com muita mais propriedade, só que essa hidratação é tomando líquido, né? A hidratação ela é sistêmica, a gente não toma água para lavar a garganta, a gente toma água para se hidratar como um todo. E ardência nas paredes internas da narina, o que seria isso? Pergunta o Geraldo De Bastiani. Esse é um sintoma que não é tão raro no consultório, né? Ele geralmente está relacionado a um ressecamento da mucosa nasal. Então aí a gente precisa identificar se o paciente ele mora em algum lugar, então dependendo da região do Brasil, né, a gente vai ter esse ressecamento, ou se o paciente usa muito ar-condicionado, seja no trabalho, seja no carro, né? Às vezes pacientes que passam trabalhando, viajando bastante, e o ar fica muito seco, pode sentir esse ressecamento, né? Esse sintoma pode vir junto da rinite, né? A rinite, ela acaba gerando um muco mais aguado, mais aquoso, e a gente perde aquela barreira de muco protetora, né? E também lavar demais o nariz também pode gerar um problema, então precisa ter um equilíbrio, principalmente, lavar o nariz é principalmente indicado nos casos de infecção, né? Tem gente que realmente acostumou a lavar o nariz, a gente não pode dizer que é contraindicado, mas se começar a ressecar demais o nariz, aí realmente é porque está lavando demais, aí tem que parar. Obrigado, doutor Fabrício Scapini. Nós estamos chegando ao final. Quero mandar um abraço também para o Adiobel Araújo, André Bittencourt, Jorge Guerra, o Noé, o Egídio Farias, a Tati Barreto, o Giovanni, o Flávio Viana Goulart, o Antônio Peter Osório, o Gilvan Monteiro, o Cláudio Sá, o Maurício Fraga, o Ivan Barcelo, o Maurício Seibel, o Jorge, o Caco, o Rubem Flores, o Helenilton Mauri, o Renato Ferreira, o Ronaldo Juchum, o Eldo Schuch, o Alexandre Heller, o Alexandre Antonet, a Janete, o Gilmar, Sônia Severo, José Ribas, a Moema, muito mais gente nos assistindo, teria muito mais perguntas para fazer. Vamos ver se tem alguma aqui que ainda não foi contemplada. Rapidamente, só para a gente ir encerrando, o zumbido, fala sobre o zumbido aqui, doutor José Lubianca, zumbido no ouvido. Muita gente perguntando sobre zumbido. Sim, o zumbido é, digamos, quase que o mal do século, né? A gente vivendo agora numa área urbana, exposta a todo tipo de ruído, né? Isso leva a longo prazo a alterações, né, no sistema auditivo que podem se manifestar por zumbido. Geralmente o zumbido ele vem associado a algum grau de perda auditiva, seja nas frequências que a audiometria mede, sejam nas supraliminares, são outras frequências, e a causa do zumbido que normalmente, tirando as causas mais comuns, assim, de deficiências vitamínicas ou cerume ou outra coisa, a gente acaba não encontrando. Mas a gente sempre investiga, em torno de 40% a 50% das vezes, infelizmente, a gente não encontra uma causa para o zumbido. A dona Sandra Paraguaçu sofre da doença de Meniere. A pergunta é se tomar diurético é recomendável. Sim, é um dos tratamentos, né? Tem indicações específicas, mas tomar diurético é recomendável em alguns casos de doença de Meniere, justamente para liberar um pouquinho o excesso de líquido, já que o Meniere nada mais é do que uma hipertensão endolinfática, do líquido de dentro do ouvido. O José Fernando Madureira diz o seguinte: gratidão, vou procurar um especialista a partir dessa noite, onde despertei através dessa elucidativa explanação. Esse é o principal objetivo do Junta Médica, é as pessoas conhecer melhor o seu corpo, cuidar melhor dele, viver mais e com mais qualidade de vida. Muita gente agradecendo pelo programa.
30 segundos para suas considerações finais, doutor José Lubianca. Bom, as considerações são basicamente de agradecimento, né, ao convite. Eu acho que é um serviço interessante esse que tu presta à comunidade, de conhecer, se autoconhecer, né? E isso leva, em última análise, a correto manejo da sua saúde e uma melhor, que é o que todo mundo busca, qualidade de vida no final. Agradeço também os colegas que participaram brilhantemente aqui dessa conversa e fico à disposição para uma eventual pergunta, algum contato e assim por diante. Tá certo. Quem quer procurar, quem quiser achar o doutor José Lubianca, onde acha, doutor? No consultório. Na internet é bem fácil também, colocar José José Lubianca Lubianca Neto. lá. Isso, que vai encontrar, então, o senhor endereço não é da do Clínica consultório. Otorrino? Clínica Otorrino, né? Sou da Otorrinos Porto Otor- Alegre, o nome da clínica. Otorrino Porto Alegre. Obrigado, doutor José Lubianca. Doutor Fabrício Scapini. Tinha ainda muito mais perguntas aqui. Coriza, como tratar? Pergunta a Rose de Oliveira. Prometo que é a última pergunta, senão não vamos terminar nunca. E as suas considerações finais, doutor Fabrício Scapini. Coriza e suas considerações finais. A coriza é aquela secreção mais hialina, mais aquosa que sai pelo nariz, né? Ela é um dos sintomas da rinite e tem alguns pacientes que sofrem principalmente da coriza, né? Que estão sempre com lencinho, né? Isso acontece muito com o pessoal, com as pessoas também na senescência, né? Os idosos, né? Enfim, estão com um lencinho escorrendo. Para a coriza existem alguns tratamentos. Em geral, são à base de alguns sprays nasais. Então, a recomendação realmente é procurar um especialista para avaliar a melhor solução. Só fazendo um adendo aqui, coriza que é de um lado só, a gente tem que despertar que pode ser outras coisas. Então, é bom procurar um especialista, né? Porque se é rinite, teria que ser dos dois lados. Quando é de um lado só, é bom procurar um especialista. Olha só. Obrigado. E quem quiser achar o doutor Fabrício Scapini? Eu sou de Santa Maria, né? Trabalho aqui, então eu tenho consultório aqui. Da mesma forma, pode procurar pela internet. Isso. Para quem não sabe, Santa Maria faz parte da Grande Pelotas, tá? Dizem que é da Grande São Cepé, né? Doutor Lubianca é de São Cepé, então tem esse litígio aí. Mas eu faço das palavras do doutor Lubianca as minhas, agradeço muito a oportunidade. E foi um prazer aqui estar com vocês. Posso mandar um abraço aqui? Claro, claro. Vou mandar um abraço para os meus alunos ali da Faculdade de Medicina, que também estão participando aqui do programa. A Mariana Leal aqui que mandou um abraço. E agradecer a oportunidade. Acho que é um trabalho muito relevante para a comunidade, ajudar a esclarecer dúvidas e despertar para uma melhor qualidade de vida para os ouvintes, para a população em geral. Obrigado aos colegas também Fabrício. Brilhantes. Obrigado, doutor Valeu. Fabrício. Doutor Ned, para encerrar com o senhor, voz, doutor. Quem vive da voz? Tio Júlio vive da voz, o João Antônio vive da voz, ele é cantor, eu sou jornalista. Que cuidados nós precisamos ter, assim, pontuais? Três coisas que nós devemos fazer sempre para cuidar da voz. E suas considerações finais, doutor. Primeiro, um sono reparador. O sono é importantíssimo para a qualidade vocal. Uma boa respiração nasal para aquecer, filtrar e umidificar o ar e não por via bucal, não ser o respirador bucal. Falamos bastante aqui sobre hidratação, ou seja, tomar muito líquido. A garganta não é com gargarejo, não, isso aí realmente é questionável, porque a laringe não pode, se tiver líquido, ele vai se engasgar, não é? Então, não se expor a fatores irritantes, especialmente o cigarro. Eu quero, assim, chamar a atenção, vocês que são profissionais da voz, sono, já falei, uma boa hidratação, se afastar dos fatores poluentes, especialmente o cigarro. E uma última, que já para nós encerrarmos, nós estamos em plena campanha nacional para as alterações vocais. Paciente que está rouco há mais de 2 semanas, ele deve ser visto por um otorrinolaringologista. Rouquidão que não passa em 15 dias, preocupe-se, especialmente se você for fumante. Essa é uma mensagem, Júlio,
que eu agradeço essa oportunidade aqui, já com os demais colegas. Isso é saúde pública, não é? O teu programa é exatamente isso, alertar a população para algumas coisas que podem ser do dia a dia e outras até um pouco mais severas. A voz tem isso. Homem com mais de 15 dias, que a voz, com piora da voz, não deixe isso assim. Vá procurar um médico. E vocês, radialistas, sabem muito bem como cuidar da voz. Respiração nasal, estou te observando, está com a boca fechada, respirando bem. Uma boa hidratação, te vi tomando água várias vezes, é importantíssimo. Então, eu acho que seriam essas recomendações, com o meu agradecimento por estar aqui com vocês. Aos meus colegas, a ti, Júlio, e com toda essa comunidade que nos acompanha, seja no YouTube, seja pela escuta da Rádio Guaíba. Muito obrigado por esse serviço de utilidade pública. Obrigado, doutor Nédio Steffen. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes, agradecer ao nosso patrocinador, a Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health com mais de 200 produtos. Agradecer a cada um de vocês. Fiquem bem, sejam felizes. Um beijo do tio Júlio. Tchau!